tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como dia, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, louvarei, eu te louvarei, Senhor, ó Pai, te louvarei, louvarei, Senhor. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos estender essa oportunidade maravilhosa de respirarmos o fôlego da vida a cada dia e, principalmente, de termos acesso à Tua Palavra, que nos conduz a um preparo para aceitar de Ti sempre o convite de fazer parte do Teu reino e viver para sempre contigo, andando nos Teus caminhos e influenciando outros a fazer o mesmo, para que muito breve Tu possas nos abraçar a todos, para todos sempre estarmos contigo num novo céu e numa nova terra, completamente renovados pelo Teu poder, pela Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Entramos num novo trimestre e agora também um novo ano, o ano de 2026. Cada dia mais próximo do encontro com o Senhor nas nuvens dos céus, o cumprimento da profecia está muito prestes a acontecer. Só que antes disso acontecer, estamos também de frente ao desfecho profético, aonde o planeta todo passará por uma grande crise. Crise essa que nunca houve nem haverá jamais, desde que há nação sobre a face da terra. Palavras do texto sagrado. E aqui a lição que nos vem hoje, para estudarmos durante o mês de janeiro, fevereiro e março do ano de 2026, é Cristo em Filipenses e Colossenses. Duas obras escritas pelo apóstolo Paulo. O que o autor tenta nos mostrar aqui nesse trabalho, nesta obra, irmãos, o autor dessa lição, é unindo o céu e a terra. Isso aqui praticamente, olhando de um prisma normal, humano, mortal,
é impossível, né? É a missão impossível. Mas que nós estamos tratando do Deus do impossível. E Ele fará isso, ainda que esses representantes da terra sejam minoria absoluta. Mas Ele fará essa união. Porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de tudo. E Ele desenrolou todo esse trabalho, que envolveu inclusive a morte, no verdadeiro sentido, do seu único, da espécie, do seu único filho, da própria espécie, para que justamente pudesse pagar o preço que Ele mesmo determinou como sendo a vida em pessoa, o custo da vida. Ou éramos plenamente luz, ou seríamos plenamente trevas. E aceitando a luz, Ele nos transforma. O moleiro pega um barro mole e molda. Ele assim nos molda. Para que possamos sermos recuperados da grande perdição que nos metemos, que a nossa raça se meteu, desde que saiu expulsa do Jardim do Éden. E hoje, ao conhecermos toda a trajetória da história do grande conflito, desde a queda até o Calvário, nós entendemos o amor de Deus o suficiente para aceitarmos o convite que Ele nos estendeu através do sacrifício do seu Filho, que ressuscitou dessa morte justamente porque não tinha pecado. E quando Ele ressuscitou, Ele estruturou a igreja cristã sobre a face da terra, para que cristãos do mundo inteiro entendessem esse trabalho e desenvolvessem esse ministério, alcançando a todo o povo, tribo e língua. Para que, assim que houvesse essa conexão, o Evangelho tiver cumprido com a sua missão, Ele pudesse então nos buscar. Mas é fato que existe a crise, a grande crise, manifesta pelos próprios lábios do Filho de Deus, no sermão profético. E nós estamos prestes a assistir tudo isso, a passar por isso. E se nós não estivermos em lugares seguros, porque ninguém vai poder comprar e nem vender se não tiver contato com o sistema, se não tiver de acordo com o sistema mundial, que está impregnado sobre a face da terra, cometendo injustiças e maldade de toda a natureza. Aqui no Brasil aparentemente está tranquilo, né? Mesmo sabendo que tiram pessoas de dentro do presídio para ir para a administração da nação. A mais alta corte do país, que deveria proteger a legislação, proteger a Constituição, pisoteia injustiças desse gênero, mas ainda assim está tranquilo no Brasil ainda. Mas sabemos que na China, sabemos que na Coreia do Norte, dentre alguns outros lugares fundamentalistas, ainda existem campos de concentração funcionando normalmente igual aqueles antigos da Segunda Guerra Mundial. Entende, irmão? E isso será generalizado. Semelhante à Segunda Guerra, como pessoas, seres humanos, foram usados como cobaias, como ratos de laboratório, também isso voltará a fazer parte. Quem não viu uma pandemia plantada pelas potestades da maldade sobre a face da terra, agora, recente, para poder ver se o efeito manada funciona direitinho, de acordo com o comando do sistema mundial? E as picadinhas? Poucas pessoas estão prestando atenção e estão ligadas a isso. Mas Jesus levantou e preparou, estruturou um grupo de pessoas minoritário diante do planeta para que pudesse divulgar isso que nós estamos falando. A
sua palavra, a sua profecia. E aqui nesse quadro de lição que nós estamos abrindo hoje, sobre Filipenses e Colossenses, o primeiro livro do Novo Testamento, dizem alguns estudiosos, que teria sido o livro de Tiago, que foi por volta do ano 60 da era cristã. O primeiro do Novo Testamento a ser escrito de acordo com a apuração de estudos. Depois, nós temos aí, entre o ano 60 e o ano 61, o surgimento da escrita de Paulo durante o seu primeiro encarceramento, que é justamente o livro de Filipenses. Aí vem a sequência de Colossenses, Efésios, Filemon e assim sucessivamente. Essa cidade, onde foi o primeiro encarceramento de Paulo, encarceramento de fato, cidade de Filipos, essa cidade era um centro importante do Império Romano. Ela foi fundada por Filipe II por volta do ano 358. Filipe II foi o pai de Alexandre o Grande e foi a primeira cidade da Europa a receber a pregação do Evangelho. Propriamente, entrando então na lição, perseguidos, mas não abandonados. Filipenses 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Irmãos, dizer isso aqui que Paulo disse, escrever isso que ele escreveu, irmãos, o cara estava encarcerado, injustiçado. Ele estava como Daniel jogado na cova dos leões, é uma comparação bem próxima, porque o ambiente carcerário é um ambiente muito, mas muito tenso, muito escuro, muito impregnado de trevas, de maldade e tudo mais. O ambiente de sobrevivência ali é muito, muito difícil. Eu auxiliei num trabalho durante 10 anos aqui na penitenciária de Goiás, no CEPAI antigo, e é muito triste o que a gente assiste ali, o que a gente vê, o que a gente ouve. E isso nunca foi diferente, porque presídios, penitenciárias, sempre é como se fosse o lixão da cidade, está sempre longe e evitado por todos. É onde também se fortalece o preconceito de maneira sem igual. Quando essas pessoas saem de lá para voltar para a sociedade, são sempre pessoas rejeitadas. E Paulo ali metido num lugar desse, de forma injusta, sem dever nada, estava cumprindo com a sua missão. E estava dizendo isso aqui: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Porque cumprir com a missão, irmãos, não tem alegria maior. Mesmo que sejamos julgados e condenados e mal falados por todos, mas cumprir com a missão realiza qualquer mortal diante de Deus e diante dos homens. A missão que Deus nos deu. Pense nisso. O segundo tema: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Essas duas cartas, Filipenses e Colossenses, irmãos, são conhecidas como cartas da prisão. Também é sabido de que, quando ele esteve preso pela segunda vez, ali em Roma, ele escreveu 2 Timóteo, que é considerado uma epístola pastoral. Pelo menos 5 livros Paulo escreveu durante o tempo que estava encarcerado. Paulo também, ele menciona durante os seus escritos um tal pretório, que pode se referir à residência oficial do governador de uma província, como a de Jerusalém, onde Jesus também foi interrogado por Pilatos, ou a de Cesareia, onde Paulo esteve preso também. Contudo, Paulo usou esse termo para se referir a um grupo de pessoas e não a um local. Ele disse que toda a guarda pretoriana passou a conhecer o Evangelho. Lembrando que essa guarda pretoriana chegava a 14 mil soldados, irmãos. Em segundo lugar, nós temos que Paulo também enviou saudações dos crentes que estavam na casa de César, como nós temos em Filipenses 4, 22.
indicando que ele estava preso em Roma, em contato aos que serviam no Palácio Imperial. Curiosidades interessantes mencionadas, então, aqui nesse segundo tema. No terceiro tema, nós temos Paulo em algemas. Enquanto ele estava na Macedônia, Paulo mencionou ter enfrentado prisões, como temos 2 Coríntios, capítulo 6, versos 5, 11, 23 e 7, 5. A primeira prisão registrada aconteceu em Filipos. Nós temos isso comprovado em Atos 16, de 16 a 24. Depois ele foi preso por um breve período, antes de ser transferido para uma prisão em Cesareia. Essa é a base histórica dos encarceramentos que Paulo passou. Mas quando a gente estuda 2 Coríntios 4, de 7 a 12, irmãos, nós entendemos que dar glória, procurar sempre o lado positivo das coisas, espírito otimista, era uma determinação espontânea da vida de Paulo. Infelizmente, muitas pessoas, quando ouvem uma história, ou quando surge um desenrolar qualquer de fatos diante dos seus olhos ou diante dos seus ouvidos, a primeira tendência de muitos é olhar sempre o lado negativo das coisas. É como se alguém pegasse uma folha de chamex e fizesse um pontinho com a caneta no centro dessa folha. Pega a folha e mostra para os outros. O que você está vendo aqui? A maioria vai dizer, estou vendo esse papel branco. Tudo branco ao seu redor. Não estou vendo nada além desse branco. Olha esse pontinho que está aqui no meio. Então esse pontinho, talvez, irmãos, é a chave. É o portal que abre para a felicidade. E muitos conseguem ver a tranca, a muralha, que não dá solução para nada, é só problema, é só embargo, é só fechamento, é só impedimento. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Aprenda a dar valor nas pequenas coisas, que às vezes encontramos as saídas para a nossa felicidade. E ninguém pode ter medo de ser feliz, só por causa da muralha branca que vê diante dos olhos. Procure com carinho, que ali tem um pontinho, que é o portal da sua felicidade. Que Deus te abençoe sempre a ter essa visão de águia, a olhar e procurar a saída certa para todas as situações difíceis. Paulo era desse jeito e nos deixou um exemplo, porque ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No quarto tema, Paulo em Filipos. Irmãos, aqui Paulo planejava suas missões de modo estratégico. Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia. Era uma das mais prestigiadas do Império Romano. Inclusive, ela recebeu o status de ius itálico, ou seja, direito itálico, o mais alto reconhecimento de uma cidade que uma cidade poderia obter na época. Isso significava que os seus habitantes tinham os mesmos direitos que as pessoas nascidas na Itália, incluindo isenção de impostos sobre terras e impostos pessoais. Além disso, qualquer pessoa nascida nesse local recebia automaticamente a cidadania romana. Filipos era um ponto-chave na Via Egnátia, a principal estrada que ligava Roma ao Oriente. Estabelecer uma comunidade cristã nessa cidade facilitaria a propagação do Evangelho para as localidades próximas, como Antípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia, como Atos 17, 1 e 10 menciona. Sabe, irmãos, o Espírito Santo guiou Paulo a Filipos porque sabia que a cidade seria um ponto estratégico para a expansão do Evangelho na Europa e para o resto do mundo. Porque se ele conseguiu indicar ali, dali ele se expandiu. E foi através de outros, conforme a própria dinâmica que Cristo ensinou durante a missão dos 12, a missão dos 70 e assim sucessivamente, até onde me alcançou e alcançou você também. No quinto tema, Paulo e Colossos. Analisando Colossenses 4, 12 e 1, 7, irmãos, como Atos também, capítulo 19, verso 10 e 20 e 31, nós podemos concluir que não há registro de uma visita especificamente de Paulo a Colossos.
Contudo, revela a eficácia da sua estratégia evangelística. Porque Epáfras, ele, que era um morador local, foi quem levou adiante essa obra, que teria se convertido há uns 10 anos atrás, na década de 50, então, depois de Cristo, quando Paulo esteve na cidade vizinha, lá em Éfeso, fazendo pregações, e todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. E isso é que podemos concluir claramente pela ligação desses textos bíblicos então mencionados. Coisa bacana, né, irmãos? Paulo agora estava preso num lugar injustamente, onde tinha um morador que foi tomado pelo poder do Espírito Santo, se conectou não só com o Espírito Santo, com o reino eterno, como se conectou com esse servo de Deus, o apóstolo Paulo, e levou a palavra. Buscava orientações e levava. Imagina ele visitando Paulo, recebendo instruções e conduzindo, recebendo cartas e levando. Coisa linda, né, irmão? Que estratégia maravilhosa. E a cidade de Colossos foi evangelizada justamente por Epáfras. E a mesma coisa tem acontecido conosco, né? As igrejas de Filipos e Colossos, sexto tema. Analisando Filipenses 1, de 1 a 3, e Colossenses 1, 1 e 2, irmãos, aqui a gente constantemente percebe Paulo chamando os crentes de santos. A palavra santo quer dizer separado, irmãos. No antigo Israel, eles também foram chamados assim. Contudo, eles tinham um ato físico que diferenciava eles das demais nações do mundo: a circuncisão. A circuncisão tinha muita profundidade no significado dela, e principalmente representando uma espécie de purificação, ou seja, de povo separado, então diferente, e que mais tarde esse ato seria substituído pelo batismo cristão. Continua representando a mesma coisa, purificação. Sepultar o velho homem, renasce a nova criatura, o novo homem, a nova mulher, diante de Deus e diante dos homens. Por isso Paulo assim chamado. Tem nada a ver com canonização católica, coisas do gênero. Nada a ver. É o simples fato da pessoa pertencer a Deus é santo, porque tudo que pertence a Deus é santo. Mesmo cheio de defeito como nós somos, diante de Deus, nós somos considerados santos porque pertencemos a Ele. Entregamos o nosso coração a Ele. Esse é o significado real de santo. Separado. Deus nos separou, porque aceitamos ser separados. Por isso, os destinatários das cartas de Paulo constantemente recebem esse termo, esse nome. A nação santa foi através da circuncisão. A igreja cristã, através do batismo. Batismo por imersão, que sepulta o corpo inteiro, né? Porque se sepultar só a cabeça, a gente não sepulta uma pessoa só com a cabeça e larga o corpo de fora. Né? Tem algumas religiões que faz isso, né? Só banho, só dá um chaminguinho d'água na cabeça do indivíduo e pronto, está batizado. E deixou o resto do corpo todo de fora da sepultura. E a água tem essa função. Cristo foi mergulhado no Jordão. Então esse é o significado real de batismo, né? Sepultar o corpo inteiro para ressuscitar a nova criatura. Porque se sepulta só a cabeça, como é que ressuscita a sua cabeça? É a mula sem cabeça? Tem dó, né? Fique esperto. A palavra está aí ensinando o que precisa, o que deve, e esse monte de religião que tem no mundo fica inventando moda. Aliás, os seres humanos, é uma tendência do ser humano, né? De ficar sempre inventando, criando regrinhas, inventando moda, diferenças, como se isso fizesse elas melhor do que as outras. Todas têm pessoas salvas e pessoas perdidas, de igual modo. Jesus está reunindo na ótica celeste, na ótica absoluta, todos aqueles que lhe pertencem de fato, cristãos sinceros, que servem a Deus em espírito e em verdade, independente da religião que ele pertença. E religião, estruturas físicas, isso aí tudo será conquistado pelo sistema mundial, irmão.
Quem vai terminar a obra são leigos, pessoas desprendidas, sem interesse financeiro de nada. Hoje tem um absurdo de pessoas cobrar para ir pregar, de pessoas cobrar para ir cantar. Muitas religiões que vivem focadas no dinheiro, vivem dependentes do dinheiro e com a cabeça voltada para o dinheiro. Pleno estado em que pessoas estão morrendo de fome no mundo inteiro ainda e morrendo de frio. Aí fazem ali algumas obras missionárias para chamar a atenção, mas continuam metendo a mão no bolso do povo. A mesma coisa, para enriquecimento pessoal das mesmas lideranças que na época de Cristo se enricavam com as ofertas e dízimos que entravam no santuário antigo. Dos quais essas grandes entradas davam poder para chegar a ponto de exigir o assassinato de Cristo, como foi na época. Isso não mudou nada, irmão. Tem em todos os sistemas religiosos do mundo ainda essas tendências de apego e de priorização do dinheiro. E o Evangelho, a palavra de Deus, essa aqui, essa rapadura aqui, essa aqui é dura, ela é docinha, mas é dura de aguentar. Essa aqui está ficando de lado, tem ficado de lado, não tem sido prioridade. Porque se fosse, meus irmãos, se fosse, não estaria por aí assistindo a construção de grandes impérios, grandes templos religiosos, que só o que gasta de energia num culto dá para matar a fome de muita gente. E em volta dessas igrejas está cheio de gente pedindo esmola. Está cheio de gente que fugiu aí, quem sabe, de países vizinhos, por causa da opressão contra cristãos, contra a população, foge de lá, vem para cá e fica em volta dessas igrejas aí pedindo esmola. Enquanto que deveríamos estar preparando lugares para receber o povo de Deus na hora que a crise estourar, que esses templos serão confiscados. As verbas, as propriedades dessas grandes cidades serão confiscadas. Por isso que Jesus pediu para sair dos grandes centros, quando o assolador mostrasse os dentes. Lá em Mateus 24, de 15 em diante, ele fala bem claro, presta atenção no que disse o profeta Daniel. Quando o assolador mostrar os dentes, quando o assolador chegar, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem nas grandes cidades, saiam para os refúgios. Saiam. Porque não adianta você enfiar a cara no mato, você não tem habilidade de sobreviver esse mato. Tem que ter um refúgio apropriado no mato, com pessoas preparadas para poder te conduzir. E viver em comunidade, e todo mundo cuidar de todo mundo. Um sistema semelhante à igreja primitiva. Isso precisa de ser observado, amado irmão e minha amada. Antes que seja tarde demais. O Assolador mostrou os dentes no ano de 2020 para cá. Aquela praga que caiu sobre a face da terra. Mostrou os dentes. Foi o único evento que aconteceu depois do dilúvio que mexeu com o planeta, irmãos. E isso contra a população mundial. E as picadinhas já matou mais gente do que a praga. Fiquem atentos, irmão. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver de acordo com o sistema. Nem debaixo de ponte vai caber você. Fiquem atentos. Revestidos pela graça, sétimo tema. Irmãos, tem um texto aqui de The World Instructor, de 9/11 de 1899, muito bacana, irmãos. Olha o que diz esse texto aqui, aonde eu intitulei Revestidos pela Graça. Deus escolheu você para a salvação por meio da santificação do Espírito e da fé na verdade. Portanto, permaneça firme. Se você servir a Deus com fidelidade, enfrentará preconceitos e oposição. Ainda assim, não permita que a injustiça o irrite e nem retribua o mal com o mal. Preserve sua integridade em Jesus Cristo. Deixe que a integridade em Jesus Cristo, deixe que os outros digam o que quiserem.
e sigam seus próprios caminhos quanto a você. Avance com mansidão e com humildade, seguindo o exemplo de Cristo. Realize sua obra com propósito firme, pureza de coração e com todas as suas forças, apoiando-se no braço de Deus. Talvez você nunca compreenda plenamente a verdadeira e elevada natureza de sua missão. Olha quão profundo é. O valor de sua vida só pode ser medido pela vida que foi entregue para salvar você. Para cada pessoa que está crescendo em Cristo, haverá momentos de luta intensa e prolongada, pois os poderes das trevas estão determinados a impedir esse progresso. Contudo, enquanto mantivermos nossos olhos fixos na cruz de Cristo, em busca de graça, jamais cairemos. O Redentor nos promete: de maneira alguma deixarei vocês, jamais, nunca, jamais o abandonarei. Hebreus 13:5. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ó Senhor, muito obrigado por confortar o nosso coração com palavras que no teu sermão profético tu nos garantistes de que estaria conosco até a consumação dos tempos. Cremos nisso, Senhor, e suplicamos a tua direção, a tua proteção, a tua guarda sobre nós, e nos inspire, Senhor, para que cumpramos com a missão que tu tens confiado a cada um de nós. Que nesse novo ano de 2026, que está diante de nós, que possamos sermos cristãos que abracem de forma mais objetiva a tua causa e sejamos sensíveis ao teu chamado, ao chamado para o preparo para a tua breve volta. Tende misericórdia de nós, Senhor. Enche o nosso coração de entusiasmo para isso e nos capacite a cumprir com a missão. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.